Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 47 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho E eu sou a Baby Futuro. e no programa de hoje você fica sabendo de tudo o que rolou no rugby brasileiro e o que vem por aí. O que está rolando nesse exato momento, inclusive, é o camp dos Tupis. Os Tupis estão reunidos aí, além dos jogadores que jogam nos Cobras, além de alguns juvenis também. Estão lá alguns atletas que vieram do exterior. Tupis em plena preparação para o Sul-Americano que começa no dia 19 de agosto, Sul-Americano adulto de Rugby 15, rolando aí muita atividade lá no CT de São José dos Campos. De seleções, por enquanto, é isso. Esse é o final de semana que tem menos de seleções nacionais, mas tem muito mais rolando aí de seleções regionais e clubes, porque tivemos nesse final de semana a grande final do BR15 masculino M19 e no próximo final de semana, agora no dia 12, começa o masculino M17 e o feminino M19. E é justamente porque a gente recebe vai ter o torneio feminino juvenil de rugby 15, inédito, né, nessa categoria. A gente vai receber hoje, no programa de hoje, a Rafaela Turola, treinadora da seleção brasileira feminina juvenil, que está aí de olho nesse desenvolvimento das categorias de base do rugby feminino. Ela vai falar com a gente de BR15 e também vai falar com a gente do Cap do Nina, que foi faz pouco tempo também, e teve muita coisa legal rolando no Cap do Nina, porque o Cap do Nina desenvolveu os atletas do M16 e agora o BR15 tem atletas ali do M19, então várias idades do rugby feminino sendo desenvolvidas nas últimas semanas. A Rafaela Turella fala sobre isso com a gente. E na sequência do papo com a Turola, a outra entrevista que temos hoje é com o Werner Grau, ele mesmo, ex-vice-presidente da Confederação, que é hoje um dos responsáveis, né, conduz, é o presidente do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rugby. E ele vai explicar para a gente como é que funciona o órgão. É um tema atemporal, mas muito importante para todo mundo entender como é que funciona este órgão tão importante para o rugby, né? Ele acaba decidindo muita coisa que tem muito impacto no nosso esporte e é muito importante a gente ter essa conversa e entender como funciona o STJD. E, baby, vamos para o BR15 M19 masculino, porque foi um jogo bastante interessante ali entre São Paulo Vale e São Paulo Capital. Primeiro tempo, um 3-3 bem parelho, o segundo tempo o Vale se impôs, né? O jogo bastante pegado, bastante físico entre os dois times. Legal, aqui a gente fechou mais um ciclo aí com o M19 tendo sua final 17-3 para o Vale, Vale campeão lá em São José dos Campos, né? Isso aí. Achei muito bacana eu conseguir ver um pouquinho do jogo. E exatamente, eu achei o embate físico bem legal, o jogo pegadão, bem equilibrado no primeiro tempo. E aí no segundo, eu acho que o físico ali ajudou. Mas foi bem bacana de assistir. Os moleques estão jogando muito. Ah, a Escola do Vale, com tudo aí, né? Escola do Vale Uhum. mostrando sua qualidade. Escola da Capital também, claro, mas a Escola do Vale já é muito forte. Vencer eles em casa é muito complicado mesmo. O time do Vale garantiu ali o título jogando em São José dos Campos 17-3. Quem não viu o jogo, veja no nosso YouTube, tá lá na íntegra para você conferir. Então vamos falar agora com a Rafaela Turola, porque teremos nesse final de semana, dia 12, em São José dos Campos, também no CT de Guimerá, lá no Campo dos Alemães, teremos o largada do BR15 feminino juvenil e a largada também em E Jacareí, no campo do Balneário, do masculino M17. Então, lembrando, né, as duas competições têm uma primeira fase de jogos de tempo reduzido, agora que acontece no dia 12 de agosto, e depois os quatro melhores colocados fazem as semifinais, que vão acontecer lá no dia 2 de setembro, e a grande final marcada para o dia 7 de outubro, um pouquinho mais curto aí o masculino M17 e o feminino M19. Lembrando, então, o masculino M17 em Jacareí, no campo do Balneário, e o feminino M19 rolando em São José dos Campos, no CT de Guimerá. Vamos falar com a Rafaela Tural agora. E agora é hora de recebermos a Rafaela Turola, ela que é treinadora da Seleção Brasileira Juvenil Feminina e que, logicamente, está de olho aí nesse começo do BR15. BR15 Feminino Juvenil começa nesse final de semana, agora no dia 12. Teremos ação lá em São José dos Campos, com o feminino de rugby 15 rolando, equipes de todo o Brasil, e também teremos o masculino juvenil rolando em Jacareí na mesma data, também começando aí o masculino M17. Tivemos o final de semana agora M19 terminando no masculino e começando agora o M17, mas agora é a vez, né, de começar o feminino juvenil, já que já tivemos o feminino adulto no 15. Turola, tudo bom? Como é que tá o trabalho aí de observação, na verdade, né? O momento, lógico, você é focada mais no Sevens, mas é o momento de preparação para jogadoras, é um momento de oportunidade, né, para jogadoras terem
uma competição de alto nível para jogarem na idade juvenil ainda, que falta ainda para o nosso rugby, né? Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite, né? É muito importante, né? Um prazer imenso para mim estar falando aqui da categoria de base, do juvenil feminino. Sempre é muito bom, né? E pensando aí no final de semana, que a gente começa com 15 juvenil, o 15 que proporciona que mais meninas, mais atletas, mais biotipo participe do jogo, né? Então acaba aumentando aí a quantidade de meninas jogando, o que para mim é de suma importância, e também o 15 aí dentro do campeonato oportunizando mais jogos, né? A gente precisa jogar mais e o 15 ajuda a gente a ter uma quantidade maior de jogos aí dentro do calendário. É. Então, eu só vejo coisas positivas aí nesse final de semana. Inclusive, estou ansiosa para estar lá para estar lá prestigiando o evento, vendo os jogos, olhando essas meninas aí que estão se destacando nessa categoria. E um processo interessante, né? Porque a gente tem, lógico, o trabalho junto dos clubes ao longo do primeiro semestre, também dentro da sessão. A gente teve o Camp do Nina agora há pouco, inclusive, e esse segundo semestre é recheado de competição mais, né? Então a gente tem o BR15 rolando agora, no final do ano tem a Copa Cultura Inglesa, mas no meio do caminho também tem estadual rolando, tem Super Sevens com a possibilidade também do juvenil. Como é que está esse segundo semestre para vocês, né? Como comissão técnica, é um momento ímpar, né, de conseguir identificar os talentos, né? Não, com certeza, né? Pensando aí, eu fiz um levantamento, né, de meninas que a gente chamou esse ano M19. A gente teve 50 meninas participando dos camps de janeiro, abril, e algumas agora nesse camp do Nina, que foi M16 agora em julho, e isso só mostra o quanto a gente espera de qualidade dentro desses jogos, porque são meninas que estão muito bem preparadas dentro dos seus clubes, que se destacaram nos campeonatos estaduais, nos campeonatos regionais, no Brasileiro do ano passado, né, na Copa Cultura. Então, isso só faz com que a expectativa seja alta, né? Os confrontos, da forma com que está a tabela, vai ser bem interessante da gente ver 5 regiões que são formadoras de meninas. Aí, né, vai estar Vale, Capital, Paraná, Centro-Oeste, né, e Rio de Janeiro nessa primeira fase. Na segunda, a gente ainda tem o Rio Grande do Sul junto com Florianópolis, mas isso vai ajudar a aumentar a qualidade, né, fazer com que esses confrontos eles sejam cada vez com nível maior. E é isso que a gente quer dentro da categoria de base: mais meninas, mais jogos e com uma qualidade maior. Então, estou super feliz aí com esse início de BR7, BR7, não, opa, estou aqui com Aí Sevens na 15. cabeça também, no Brasil 15, segunda edição aí do nosso campeonato juvenil. E pensando no 15, né, doutora? Você já mencionou, mas é legal a gente explorar um pouquinho mais isso. Como que o 15 acaba sendo importante nessa formação das jogadoras, mas também é, no número de atletas envolvidas, né, dentro do rugby de maneira geral, né? Primeiro, é uma realidade nova, né? Pensando na parte técnica, é uma realidade nova que até então a gente só formava jogadoras no rugby feminino a partir do Sevens, né? Desde que começavam a entrar no esporte, era sempre a partir do Sevens, né? Então agora tem o 15 que certamente vai acabar trabalhando outras habilidades e trazendo mais jogadoras, né? Como é que você vê esse papel do 15 como formador? Então, com certeza ele vai ajudar muito essa atleta a longo prazo, principalmente no jogo de contato, né? Hoje a gente vê dentro dos nossos jogos que a gente tem essa dificuldade, né? Essa dificuldade da gente jogar um pouco mais vertical, e o 15 ele possibilita isso, ele possibilita esses confrontos um pouco maior, né? Essa agressividade maior que vai ajudar bastante a gente na base aí, tanto da formação como no próprio Sevens, né? Que nessas linhas de corrida que a gente enfrenta ali no 15 e a forma com que a gente precisa pensar num jogo mais estratégico vai ajudar e acrescentar muito nessa formação. Para mim, assim, a gente tem que trabalhar cada vez mais o rugby em todos os sentidos, em todos os cenários, e o 15 só ajuda e agrega nessa formação dessas meninas que estão aí novas, porém com muita força de vontade, muita motivação e muita habilidade, né? E como é que você sente a questão do engajamento, né? O 15 ele está proporcionando até um ânimo novo, um estímulo maior ali para jogadores, mas também pensando nos clubes, né? Os clubes têm, sobretudo em São Paulo, tem o campeonato estadual, né?
mas a oportunidade de ter mais competição com mais meninas sendo envolvidas de todos os biotipos, inclusive, né, o que dá também uma perspectiva para mais jogadoras de jogarem em competição. Como é que você tem visto essa parte do engajamento, né, do estímulo para as atletas? Não, eu vejo essas meninas muito animadas, né? Porque é uma possibilidade da gente jogar com mais meninas ali do clube. Às vezes a gente precisa fazer um revezamento para que 12 meninas possam jogar o Sevens e a gente ter 15 dentro de campo ao mesmo tempo, com 25 meninas ali numa lista para um jogo é sensacional. É ver aquela menina que normalmente no Sevens tem dificuldade de deslocamento, tem dificuldade de aguentar o ritmo do jogo, pegando, levando a bola, envolvendo aí dentro desse jogo de contato um número grande de meninas e se sentindo importante, né? Eu acho que isso é o que motiva mais, é todo mundo entender que é importante dentro do jogo, né? E o 15 proporciona isso, proporciona que cada menina dentro do seu perfil consiga mostrar o que sabe fazer, né? Ter essas meninas sendo importante, eu acho que é o que vai mais fazer com que elas fiquem dentro do jogo, se motivem mais e que tenha essa vontade de continuar muito tempo dentro do nosso esporte, né? E até pensando nessa parte da iniciação, né? De novo, a gente estava num momento único um momento novo de ter o 15 como formador, mas também a idade está diminuindo, né? No qual as meninas estão iniciando no rugby, a gente viu isso agora com o trabalho completo Nina, né? E o camp do Nina também acaba sendo um momento até mais cedo que a gente consegue começar a trabalhar essas jogadoras, né? Como é que você viu o camp? Como é que desenrolou, né? Tem atletas ali M16, então é uma outra perspectiva de rugby feminino já, né? Não, eu tô suspeita para falar disso, porque eu voltei até muito motivada. A gente está falando das jogadoras, mas eu mesmo voltei super feliz desse camp, né? Um camp M16 que a gente envolveu meninas aí de 14, 15, 16 anos com uma qualidade de jogo imensa, assim, superou todas as minhas expectativas. E isso só mostra que a gente está no caminho certo, né? O Nina, o Vem para o Rugby, tudo está fazendo com que a nossa base cada vez mais aumente, né? E aumentando, consequentemente, aumenta essa qualidade, né? Então eu fiquei surpresa com os jogos que a gente teve lá, fiquei surpresa com o ponto de contato em que essas meninas estão, assim, muito forte, tacles muito bons, furadas muito boa com luta, bastante carregadas de bola. Não, isso faz com que a gente cresça dentro do rugby, né? Porque antes a gente falava aí de categoria M18, agora a gente está falando de M16, né, de meninas de 12, 13 anos com uma qualidade imensa, com entendimento de jogo muito bom. Então, o Camp do Nina só vem para fortalecer o momento em que o rugby feminino está vivendo, né? Hoje, dentro do Brasil, assim, acho que a gente está no melhor momento nosso que a gente pode ter. Então, meninas jogando desde de criança, o 15 cada vez mais forte, né? A gente viu aí a final desse brasileiro de 15 espetacular, super competitivo, com uma qualidade altíssima do 15 adulto, né? Do juvenil, do adulto que foi lá em Cuiabá. A gente já viu um salto gigantesco em apenas um ano, né? A gente vê a final do ano passado para a final desse ano, ou até mesmo o campeonato, a qualidade em que foi e o quanto a gente está evoluindo, né? Então, isso só vai fazer com que o rugby feminino se fortaleça, se empodere cada vez mais dentro do Brasil. Né? E o legal, assim, né, a gente começa a trabalhar outras categorias e com o tempo vão nascendo mais competições de outras categorias, né? Na esteira daquilo que acontece já no masculino. O masculino tem 19, tem, aliás, dependendo se é estadual, se é nacional, muda a categoria, mas tem 18, tem 17, tem 16, depende da categoria, tem 15 também. 14 agora, inclusive, rolando, que é misto, né? O Paulista M14 é misto, tem participação de meninas também. E agora a oportunidade, né, com o Nina crescendo, de ter depois categorias competitivas femininas abaixo, inclusive, do 19, né? Conseguir até baixar essa idade das competições, né? Com certeza, por que não, né? Daqui a pouco um brasileiro aí M16. Com certeza hoje a gente já tem quantidade de meninas para isso. E aí, de novo, focando sempre em aumentar a quantidade de jogos. Se a gente propõe mais jogos, o quanto antes, melhor, né? Porque aí a gente realmente desenvolve essas meninas dentro do jogo, não só nas habilidades, não só treinando. E quando a gente desenvolve e faz jogar, a gente motiva e fideliza, né? Para a gente fazer com que essas meninas continuem dentro da modalidade. E aí, falando também em 15 e Nina, a gente
fez dentro desse camp uma parte de Scrum, né? Então, dentro da capacitação do Nina ali, a gente teve o Scrum que ajudou muito a gente pensar como a gente faz esse desenvolvimento dentro dos clubes, né? Então ali a gente estava junto, os treinadores e as meninas, e no fim ali do camp a gente fez um momento em que a gente colocou o Scrum como uma parte super importante dentro do jogo, né? O camp foi de sevens, mas hoje a gente sempre coloca as formações fixas do 15 nos camps também. Então, a gente proporcionou para essas meninas uma experiência dentro do 15, dentro do Scrum, e isso só vai ajudar a gente a aumentar essa segurança, né? A gente precisa que os Scrums nossos sejam cada vez mais seguros, e se a gente começa trabalhando desde a categoria de base, a gente com certeza vai aumentar a qualidade desses Scrums. E aí também depois, né? O que vai faltar nesse... A gente está criando um ecossistema bastante completo aí de rugby feminino, de 15 de sevens juvenil, mais categorias. Aí falando só bater um pouquinho na porta do Sul-América Rugby para a gente ter o Sul-Americano em breve de novo, juvenil feminino, que seria muito importante também. Mas um passo de cada vez certamente vai voltar em breve, né? Ter um campeonato sul-americano para a seleção brasileira jogar. E quem sabe até no futuro, em breve, quem sabe um sul-americano de 15 juvenil, né? Depende de todo mundo na região se desenvolver também. Mas a gente está fazendo a nossa parte, né, Turola? Então isso é importante. Não, por que não, né? A gente sonhar com isso daí. Hoje a gente tem meninas para isso, a gente tem um caminho para isso, então a hora que tiver, a gente está super preparado, tanto no Sevens como no 15. A ideia é que a gente comece a fazer mais camps da categoria do 15, M18 principalmente, né? Ainda o 16 a gente vai deixar só para os camps Nina, em que a gente vai envolver tanto Sevens como 15, mas a ideia é que a gente tenha esse calendário de camps que envolva também o 15 feminino. E torcer para voltar aos campeonatos aí da Sudamérica do Sevens, porque é muito importante, né? O ano passado a gente teve o Sul-Americano lá na Argentina, que eu tenho certeza que ajudou muito na formação das meninas que estavam lá, né? Então a gente precisa proporcionar jogos, né? E aí de todos os níveis, desde estadual, regional, nacional e internacional, para a gente formar atletas mais completas, né? Então vamos torcer, vamos sonhar, e a hora que chegar a gente vai estar mais que preparado se a gente continua no caminho que a gente está. Tá aí, é isso. Trabalho sendo realizado no feminino e juvenil. Obrigado, Turola. Parabéns pelo trabalho aí, sucesso nessa sequência, que a gente vai ter muita coisa ainda de trabalho pela frente, que tem muita competição até a Copa Cultura Inglesa, então vai ser muito intenso para vocês aí na comissão técnica. Valeu. Perfeito, muito obrigada aí você, obrigado a todos que estão ouvindo aí a gente, encontro todo mundo aí no final de semana vendo esses jogos aí do 15 feminino. E masculino não estarei, né? Vou estar presente no feminino, mas que todo mundo tenha uma sequência de jogos muito bons aí. E Boa. aproveite o final de semana. Valeu. Agora é hora então de falarmos do STJD, entender um pouquinho como é que é a instituição, como é que é o órgão disciplinar máximo aí do rugby brasileiro. Para isso chamamos ele, Werner Grau, ele que é o presidente do STJD, um dos veteranos mais famosos aí do rugby, já passou, faz muita coisa na confederação, já foi vice-presidente, já foi um monte de coisa, Band, enfim, Sanfran. Werner, seja muito bem-vindo, cara. Prazerzão falar contigo. Obrigado, Vitor. O prazer é meu. Ótimo a gente falar desse tema, né? Bora explicar para o pessoal, então, como é que funciona o STJD. Muita gente não entende bem como é que é a questão dos julgamentos que acontecem, né? Depois que um jogador é colocado ali na súmula, né, para ser julgado, enfim. Como é que é o processo? Qual é o papel do STJD no rugby brasileiro e como é que é essa estrutura? Conta para a gente um pouquinho, por favor. Bom, Vitor, primeiro, por que eu precisa de um STJD, né? Primeiro porque a lei exige, toda confederação tem que ter essa estrutura, mas mais do que isto, o nosso esporte especificamente, ele tem como seus pilares a ética, o respeito, o comportamento, o atendimento às regras, né? Essa coisa de respeitar o árbitro como se respeita no rugby, que eu não vejo em nenhum esporte, né, na mesma intensidade. Tudo isso, de vez em quando, você vai ter o desvio, né? É da natureza humana, senão Nietzsche não teria dito tudo que disse, né? Schopenhauer e assim por diante. Quando eu pego outra pessoa que gosta de filosofia, eu abuso desses exemplos. Então, toda vez que você... aqui para discutir esse assunto no podcast. Pode ser, fazer um podcast só disso.
todas aquelas transgressões, elas vão parar num sistema disciplinar, né? E o sistema disciplinar é encabeçado pelo STJD, tanto para torneios de âmbito da confederação, como também para os torneios de federações. Você tem uma estrutura na lei que, num determinado momento, determinados casos, não vamos detalhar aqui, porque senão nós vamos ficar horas, mas esses casos sobem para o STJD, né? Então, o STJD é um tribunal que passa o ano inteiro operando, o ano inteiro em stand-by, né, de prontidão para se houver algum caso que tenha que julgar. E não só dentro de campo, também as questões extra-campo, né? Tudo aquilo que for para a súmula, ou tudo aquilo que for trazido por uma denúncia de um dos clubes, de uma das agremiações, ou até de uma federação, e em alguns casos, mesmo que seja de um terceiro, o STJD deve atuar, né, dentro da sua atribuição. Tem coisa que vem para a gente, denúncia, que a gente devolve e diz, olha, você tem que levar para a sua federação, ou você tem que levar para a confederação, primeiro para um julgamento por uma comissão disciplinar. Chega aqui em grau de recurso, né? É interessante explicar, né, Werner, porque o tipo de denúncia que tem impacto no jogo, né? Para o pessoal entender a separação entre uma denúncia que vai para a STJD e algo que, por exemplo, possa ser ouvidoria na confederação ou, enfim, qualquer outro Isso. processo, né? Você tem as questões do jogo, as questões daquele momento. Nós temos ali uma disputa entre duas agremiações, você tem a torcida, tem os árbitros, e ali tem uma série de questões. Se você tiver, por exemplo, a falta do serviço médico, que é obrigatório, né? Vamos dizer que isso gere uma questão. O que chegaria para o STJD seria uma eventual decisão daquela federação ou da entidade que tem que está promovendo aquele torneio, de eventualmente caçar os pontos de uma agremiação. Isso pode, em grau de recurso, chegar no STJD. Mas a falta em si da ambulância e os impactos que isso pode ter criado, outros, não cabe a nós, né? Nós estamos aqui na questão disciplinar, com um espectro abrangente disciplinar, querendo dizer tudo aquilo que é o atendimento a regras dentro de campo e no âmbito daquilo que é dentro de campo. E aí, para explicar para o pessoal como é que é o processo inteiro, então, existe uma denúncia, vai chegar no STJD, como é que é feito o processo de julgamento e o processo decisório até a decisão final sobre o caso. Bom, você tem vários caminhos, mas vamos pegar aqui um caso ordinário. O sujeito teve lá um cartão vermelho, a agremiação, o clube resolve recorrer, vai lá para a comissão disciplinar, isso é julgado em grau de recurso, bate no STJD. Primeiro, o presidente vai receber, hoje eu estou sentado nessa cadeira, vou olhar questões preliminares, questões de um efeito suspensivo liminar e coisa que o valha. Feito isso, mando distribuir. Vai distribuir para um auditor, né, um dos auditores, eu sou o presidente dos auditores, do conjunto de auditores, né, do colegiado. Esse auditor vai relatar, vai trazer para um procurador, né, que vai ter a denúncia ou não, em outros casos. Tem aqueles casos que o procurador faz a denúncia ou não. E aí, depois de ouvidas as partes, depois de abrir prazo para um e para outro, se é em grau de recurso, um recorre, o outro responde. Princípio do contraditório da ampla defesa, né, que é um pilar da democracia, ninguém vai ser julgado de maneira arbitrária. A partir disso, se faz um dia a data, né, de julgamento, a sessão de julgamento. Na sessão, as partes têm a oportunidade, por seus procuradores, do que a gente chama de uma sustentação oral, que é igualzinho o que eu faço no meu dia a dia na advocacia, né? Hoje mesmo, quando a gente estava tentando marcar o horário, eu estava lá fazendo uma sustentação oral numa audiência do Tribunal de Justiça em grau de recurso. E aí, feito isto, o colegiado vai votar, né? E aí você tem, acho que são 5 agora, gozado que me falha, depende do caso, é um número de julgadores, mas sempre um número ímpar, e se tiver uma necessidade, vamos dizer que alguém se abstenha de votar, e a gente chegue numa conclusão ali de um resultado
empatado. Aí o presidente tem o voto de Minerva, né? Então, todo mundo que está sentado ali tem que ficar atento, porque você pode ser chamado a votar mesmo naquilo que não lhe cabia. E mais do que isso, é dever de todos nós que integramos o STJD ter o tempo inteiro em mente a lei, as regras e a ética, né? Para que possamos contribuir para um bom julgamento. Não tem um movimento de casos, felizmente, que chegue ao STJD muito grande, mas tem casos que são complexos. A gente já teve casos em que se acusou a torcida de uma agremiação de se comportar de maneira racista. Isso é algo que gera, inclusive, efeitos extra-STJD. A gente já teve um caso que foi muito interessante de um atleta que, na mudança de uma agremiação para outra, a questão dos valores da compensação, as agremiações não se entenderam. E enquanto não se resolvia isso, ele ficou na geladeira. E aí ele buscou o direito de atuar. E aqui você tem que ter uma noção de direito de trabalho, por exemplo. São as questões do direito esportivo terão incidentalmente os outros ramos do direito interagir. Então é muito interessante. Eu tenho 33 anos de advocacia e devo te dizer que toda vez que tem alguma coisa para apreciar ali no STJD, seja em grau de concessão de liminar, recebimento do caso ou já no preparo para o julgamento, eu sempre tenho que estudar alguma coisa nova e isso é muito bom. Aliás, velho, isso é bem interessante, né? Como é que é a composição do STJD? Como é que é formado a composição, né, de quem está julgando ali? Como é que é, quais são as origens, né? Como é que é apontado alguém para o STJD? É legal o pessoal entender esse processo também. Olha, existem mecanismos que são estatutários, né, que estão na lei e no estatuto da CBRU, desde indicações que vêm dos árbitros, indicação que vem das federações, mas na formação são todos com formação jurídica hoje que nós temos lá. Não há aqui nenhuma reserva de mercado ou coisa que o valha, mas é interessante que sejam todos com formação jurídica, porque tem muita questão jurídica. Nesse caso que eu mencionei do atleta, nós discutimos largamente questões de direito constitucional brasileiro, que é o direito ao trabalho, ao livre trabalho, questões de direito contratual, qual é o impacto de uma questão contratual sobre aquele direito, questões de natureza negocial entre os clubes, e isso gera um espaço muito interessante. Nesse caso mesmo, que é um caso que eu posso citar aqui porque já se encerrou, a gente teve uma iniciativa, que foi uma iniciativa do presidente da CBRU e da sua CEO, de fazer uma mediação antes entre as agremiações, para ver se as agremiações chegavam a um consenso. Porque nunca é bom, isso é uma coisa, Vitor, que é fundamental, nunca é bom quando chega ao ponto de precisar o STJD dizer quem tem a razão. É um desapego ao princípio que nos une no rugby. O nosso princípio é o princípio de todos obedecerem uma mesma ordem, uma mesma noção de um compêndio de regras, que estão muito ligadas à ética. Então, eu já tive um caso, não foi aqui no STJD do rugby, eu já fiz parte de STJD de outros esportes, e ali como auditor, não como presidente, mas eu tive um caso em que o clube recorreu de uma suspensão e o atleta não concordava com o recurso. E o atleta ficou, porque ali é esporte profissional, o atleta ficou numa condição muito delicada, porque ele queria cumprir a pena, mas ali tem uma série de impactos econômicos também, não só esportivos. Então o clube tomou a decisão de recorrer, é uma questão que recorre é o clube, não é o atleta, recorreu, e o atleta acabou tendo a pena reduzida, né? E eu conversando com o atleta depois, ele dizia, pois é, eu errei, não foi proposital, não foi intencional, mas de fato errei, e não sei se foi o melhor resultado reduzir a minha pena. Eu disse a ele, sempre foi, porque se foi aquele a quem a estrutura deu o poder de decidir
e aquele a quem a estrutura deu o poder de decidir dessa maneira é a melhor decisão. Isso é uma coisa que quem não é do ramo do direito tem alguma dificuldade, a diferença entre justiça e direito. Sim. Né? Justiça é aquela coisa divina, infalível, e que é a única solução para uma controvérsia. O direito, ele tem sempre várias soluções possíveis, porque você pega um fato e o examina à luz de um texto normativo, que não é nada, é só um texto, é um amontoado de letras, que ganha vida quando você joga uma interpretação a partir de um fato sobre aquela norma, né, ou o contrário. E aqui você vai ter sempre um conteúdo ideológico. Então, Uma visão bem. claro, uma pessoa mais crítica aplicará uma pena mais rígida, outra mais garantista aplicará uma pena menos rígida, e nenhuma das duas está errada. Aquele consenso que se chegar naquele momento é a decisão adequada, porque é a forma que nós temos de harmonizar conflitos. Senão nós vamos cada um pegar um porrete e sair para a rua aí E, velho, distribuindo pancada. e à luz disso, né, o que você, nesse período agora, né, lógico que o STJD, ele teve um momento, né, até de reconstrução, né, do funcionamento dele por conta da pandemia, né, e o retorno das competições só agora, então é um Oi. processo legal você contar um pouquinho como é que se deu, mas aí já emendo para você, na reta final do nosso papo, o que você entende de melhorias que precisam ser feitas ainda no STJD, né, para tornar cada vez mais justo e até mesmo com relação a justo não, eu digo eficiente, né? Enfim, tem um bom processo e, e também dialogando com aquilo que são as preocupações do World Rugby, por exemplo, que vem passando para a gente, seja em termos de segurança de atletas, seja em termos de aspectos disciplinares e culturais do jogo, né? Olha, foi um processo difícil voltar da pandemia. O STJD foi liderado, presidido pelo Diego durante muito tempo, Diego Abrantes, né? E o Diego foi de uma dedicação impressionante, porque à época não tinha o Gustavo, que faz um trabalho excepcional hoje no jurídico da CBRU, que é um apoio fundamental para a gente. E então o STJD se diluiu durante a pandemia. Então nós precisamos trazer de novo auditores, trazer procuradores e reordená-lo. Eu acho que foi um processo muito bacana, que deu muito certo. Nós temos gente com uma experiência enorme hoje no STJD, entre os auditores e os procuradores, gente que não é do rugby, gente que é do rugby, então muito bacana, é muito arejado o debate quando você não fica só naquilo que você faz, traz gente de fora também. O que pode melhorar a eficácia do STJD? Ora, a estrutura, né? Nós sabemos que o esporte no Brasil ele não é exatamente a menina dos olhos, ou a primeira variável de investimento, é natural que seja assim. Nós vivemos num país que vive de desigualdades monstruosas, né? Que tem mazelas desde o racismo e o machismo estruturais, passando pelas mazelas econômicas e políticas. Então, é natural que a gente viva do mínimo essencial, né? Você que é um devorador de livros, leia a Teoria Discursiva do Direito, do Robert Alexy, que fala bastante ali do... Você já leu, não tem a menor dúvida, que fala bastante da questão do mínimo essencial pós-guerra, né? Transformado num conceito de direito. Mas aí, então eu acho que a eficácia virá da experiência. Quanto mais nós tivermos a oportunidade de julgar casos, e veja que coisa mais contraditória, paradoxalmente, no mundo ideal o STJD não faz nada, porque nós tivemos disciplina absoluta. Como isso é um ideal, não é uma realidade, quanto mais nós tivermos a experiência do STJD, mais nós vamos identificar os pontos de aprimoramento de eficácia. Eu acho que o ponto central, para te dar é aqueles que estão envolvidos com o rugby, com o esporte, se interessarem mais por isso. Todo mundo quer entrar em campo, todo mundo quer calçar chuteira, alguns querem apitar, menos querem ainda bandeirar, vamos chamar assim, né? E aí outros querem sentar na torcida, outros querem ser técnicos, e por aí vai. Mas você não vê muita gente querendo fazer esse papel estrutural. Nós precisamos disso. É gente com essa capacidade que você tem de contribuir estruturalmente para o esporte, como hoje contribuem tantos. Eu mencionei aqui o Gustavo, né? A Mari Miné, o nosso presidente que está lá, o Martim, fazendo um trabalho excepcional, o pessoal que já passou pelo conselho, pela estrutura de diretoria e gestão
da CBRU. A STJD está no mesmo barco, precisa de gente. E até, né, pegando essa ponte, né, acho que é para tudo, né, que você está falando, né, a STJD é um, as federações estaduais também é outro exemplo, né, e os clubes também são outros exemplos, enfim, tudo isso são as funções que às vezes, né, quem parou de jogar rugby, ou quem nem jogou, mas é fã do esporte, quer contribuir, né, sempre tem um espaço para conseguir trazer a sua expertise profissional para dentro do esporte, né. A gente precisa de mãos com conhecimento e know-how em várias áreas, né? Direito é uma óbvia e tá aí uma das questões, né? O STJD poder avançar, né? Werner, acho que é isso. Mais alguma consideração sobre o STJD? Foi importantíssimo a gente poder dividir com o pessoal como é que tá a montagem como é que tá o órgão nesse momento, como foi a montagem, como é o presente dele, certamente porque, lógico que a gente não quer que o tempo todo ele seja o assunto, porque o importante, o bom seria se não tivesse nenhum caso para ser julgado. Mas como tem, é importante saber que Exatamente. o órgão funciona bem, né? Só te agradecer, Vitor, pelo trabalho que você faz. É um trabalho excepcional. Você, até pela sua formação, né? Você é um historiador e, como tal, você consegue dar cores muito bacanas ao nosso esporte. Desde trazer números, eu fico impressionado quando você vai fazer vai trabalhar lá de comentarista. Eu fico anotando os números que você traz para depois checar se é verdade. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a capital de Burkina Faso? Ouagadougou. Impressionante, impressionante. Para quem não te conhece, né? Vitor sabe todas as capitais do mundo, um negócio fora de série, fora de série. Isso é impressionante. Sua memória é um negócio que eu queria ter. Você tem Te uma memória agradecer, boa. te agradecer e agradecer a oportunidade e dizer que o STJD sempre tem vaga. Quem quiser se aproximar disso, me procura que eu ajudo a entender melhor e buscar aí um caminho para participar ativamente. Boa, Werner. Valeu. O pessoal ficou sabendo um pouco mais sobre o STJD. Então, até a próxima. Obrigado, Vitor. Até a próxima. Tá aí o Papo com a Turola, muito bom falar de rugby feminino. Tá aí também o papo com o Werner, falando sobre o STJD tão importante para o nosso rugby. E, baby, tivemos no final de semana também Super 12 rolando, já temos todos os classificados aí para a próxima fase. E os confrontos que vão rolar na próxima fase. Super 12 se encerrou com os 3 jogos, né? No sábado, Charrua 50, Desterro 14, um placar aí contundente a favor do time de Porto Alegre. Tivemos Pasteur 51, SPAC 0 e Poli 49, Tornados em Indaiatuba 10. Com os resultados aí, já tivemos em primeiro lugar no grupo A, ficou o Desterro, o Farrapos, perdão, segundo lugar para o Desterro, terceiro lugar para o Charrua, quarto lugar para o Joaca. Grupo B já estava definido com o Jacareí em primeiro, São José em segundo, Curitiba em terceiro e Pé Vermelho em quarto. Grupo C, com Pasteur em primeiro, Poli em segundo, SPAC em terceiro e Tornados em Indaiatuba em quarto. Teremos o hexagonal final, rolando com Desterro, Farrapos, Jacareí, Pasteur, Poli e São José, se enfrentando no sistema de todos contra todos, turno único, 5 jogos, os 2 melhores colocados vão fazer a grande final no dia 21 ou 22 a definir de outubro. Tá aí o Super 12 rolando e também teremos aí os grupos do torneio qualificatório, que é o torneio que vai definir os times que vão subir ou permanecer ou serem rebaixados aí com relação ao Super 12 2024. Grupo A, grupo de do grupo de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, teremos Centauros, Charrua, Joaca e o RTC, 2 melhores. Depois são 3 rodadas na fase de grupos turno único, 2 melhores vão para o Super 12 2024. Grupo B, com Curitiba, Engenharia, Pé Vermelho e Piracicaba, mesma coisa, 2 melhores vão para o Super 12 do ano que vem. E Grupo C, com Niterói, Rio Rugby, SPAC e Tornados, também a mesma coisa aí, rolando. Jogos do qualificatório vão rolar do dia 12 de agosto até o dia 21 de outubro também. Tá aí, né, baby? O Super 12 já chegando na sua reta final, momento agudo, que a gente vai ver esses 6 timaços se enfrentando, né? Isso aí, hexagonal definido, e agora vamos para as semifinais. Exato. E tivemos estaduais rolando também, o pessoal pode dar uma olhadinha nas redes sociais das federações, mas tivemos Copa do Nordeste, com o pessoal do União Pernambucana vencendo, o Ceará Rugby, Campeonato Gaúcho rolando, Falávamos venceu o Centauros, já está ali na zona de classificação para a grande final. Teve Copa Paulista, Piracicaba venceu a quarta de final contra o São Carlos, Iguanas venceu a quarta de final, bronze de nono lugar contra o Pinda. Tivemos Paulista em 16, com o Jacareí vencendo São José. Tivemos também Campeonato Paraense de Sevens, e aí rolando várias categorias. Tivemos Maringá vencendo no masculino adulto e juvenil, Toledo vencendo no feminino adulto,
perdão, Curitiba venceu no feminino adulto, e no caso, o Maringá venceu no masculino juvenil e no feminino juvenil. Não, feminino juvenil não, perdão. Se enrolou um pouco. Tudo bem. Peraí. E tivemos o Paranaense de Sevens rolando lá em Maringá, e aí tivemos várias categorias acontecendo de Sevens. O Maringá foi campeão no masculino adulto e no juvenil, masculino e juvenil. Curitiba venceu no feminino adulto e o Toledo venceu no feminino juvenil. Tá aí, rugby rolando por todo o país. Nesse final de semana agora, como eu falei, a gente só tem BR15, as duas categorias do BR15 que eu mencionei. Depois a gente tem no outro final de semana a final da Copa do Brasil, enfim, e estaduais também rolando aí pelo país. Ficamos por aqui, né, baby? Hoje o programinha mais direto ao ponto aí, porque tivemos muita ação, sim, mas um pouquinho menos de competição rolando, um pouquinho menos de sessão rolando dessa vez, né? Isso aí, todo mundo se preparando ainda para logo menos. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.